Patriarcas e Profetas. Capítulo 37. A rocha ferida. Da rocha ferida em Horebe fluiu pela primeira vez a torrente viva que refrigerou Israel no deserto. Durante todas as suas vagueações, onde quer que fosse necessário, eram supridos de água com um milagre da misericórdia de Deus. A água não continuou, entretanto, a manar de Horebe. Onde quer que em suas jornadas necessitavam de água, esta jorrava das fendas da rocha, ao lado de seu acampamento. Era Cristo, pelo poder de sua palavra, que fazia com que a torrente refrigerante manasse para Israel. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Ele era a fonte de todas as bênçãos temporais, bem como espirituais. Cristo, a verdadeira rocha, estava com eles em todas as suas peregrinações. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Isaías capítulo 58, verso 21 e Salmo capítulo 105, verso 41. A rocha ferida era uma figura de Cristo, e por meio deste símbolo são-nos ensinadas as mais preciosas verdades espirituais. Assim como as águas vivificadoras manavam da rocha ferida, assim de Cristo, ferido de Deus, ferido pelas nossas transgressões, quebrantado pelas nossas iniquidades, a torrente de salvação flui para uma raça perdida. Assim como a rocha foi ferida uma vez, semelhantemente Cristo deveria ser oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus capítulo 9, verso 28. Nosso Salvador não deveria ser sacrificado segunda vez, e é tão somente necessário àqueles que buscam as bênçãos de sua graça pedi-las em nome de Jesus, derramando o desejo de seu coração em uma prece feita no espírito de arrependimento. Tal oração levará perante o Senhor dos Exércitos os ferimentos de Jesus, e então de novo fluirá o sangue doador de vida, simbolizado pelo fluir da água viva para Israel. A emanação da água da rocha do deserto foi celebrada pelos israelitas depois de seu estabelecimento em Canaã, como demonstração de grande regozijo. No tempo de Cristo, esta celebração se tornara uma cerimônia muito impressionante. Ocorria por ocasião da festa dos tabernáculos, quando o povo de toda a terra se congregava em Jerusalém. Em cada um dos 7 dias da festa, os sacerdotes saíam com música e coro dos levitas a tirar água da fonte de Siloé, em um vaso de ouro. Em seguida, pelas multidões de adoradores, em tão grande número quanto podiam ficar perto da fonte, dela bebendo, enquanto surgiam os acordes jubilosos. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isaías capítulo 12, verso 3. A água tirada pelos sacerdotes era então levada ao templo, por entre sons de trombetas e o canto solene. Nossos pés estarão dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Salmo capítulo 122, verso 2. A água era derramada sobre o altar dos holocaustos, enquanto repercutiam cânticos de louvor, unindo-se as multidões em coros triunfantes com instrumentos musicais e trombetas de baixo diapasão. O Salvador fez uso deste serviço simbólico para encaminhar à mente do povo as bênçãos que ele lhes viera trazer. No último dia, o grande dia da festa, foi ouvida sua voz em tons que repercutiam pelos pátios do templo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'águas vivas correrão de seu ventre. Isto, declarou João, disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. São João capítulo 7, versos 37 a 39. A água refrigerante, borbulhando na terra ressequida e estéril, fazendo com que o deserto floresça,
e fluindo para dar vida aos que perecem, é um emblema da graça divina que apenas Cristo pode conferir. E é como água viva, purificando, refrigerando a alma. Aquele em quem Cristo habita tem dentro de si uma fonte incessante de graça e força. Jesus consola a vida e ilumina a senda de todo aquele que em verdade o busca. Seu amor, recebido no coração, expandir-se-á em boas obras para a vida eterna. E não somente abençoa a alma, em que ele se expande, mas a torrente viva fluirá em palavras e ações de justiça, para refrigerar os sedentos em redor daquela alma. A mesma figura empregou Cristo em sua conversa com a mulher de Samaria, no poço de Jacó. Aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água, que salta para a vida eterna. São João capítulo 4, verso 14. Cristo combina os dois tipos. Ele é a rocha, ele é a água viva. As mesmas figuras, belas e expressivas, encontram-se em toda a Bíblia. Séculos antes do advento de Cristo, Moisés o indicou como a rocha da salvação de Israel. O salmista dele cantou como sendo libertador meu, rocha da minha fortaleza, rocha que é mais alta do que eu, rocha de habitação, rocha do meu coração, rocha em que me refugiei. No Cântico de Davi, sua graça é também descrita como águas frescas entre verdes pastos, ao lado das quais o pastor celestial guia seu rebanho. Outra vez, tu os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. E o sábio declara: ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Provérbios capítulo 18, verso 4. Para Jeremias, Cristo é manancial de águas vivas. Para Zacarias, fonte aberta, contra o pecado e contra a impureza. Jeremias capítulo 2, verso 13 e Zacarias capítulo 13, verso 1. Isaías descreve-o como uma rocha eterna, sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías capítulo 26, verso 4 e Isaías capítulo 32, verso 2. E ele recorda a preciosa promessa, trazendo vividamente a lembrança à torrente viva que flui para Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Faz-se o convite. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E nas páginas finais do volume sagrado, este convite soa de novo. O rio da água da vida, claro como cristal, provém do trono de Deus e do Cordeiro, e o convite cheio de graça repercute através dos séculos. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Precisamente antes de as hostes hebreias chegarem a Cádiz, cessou a torrente viva, que durante tantos anos jorrara ao lado de seu acampamento. Deus se propusera novamente provar seu povo. Prová-los-ia para ver se confiariam em sua providência ou imitariam a incredulidade de seus pais. Estavam agora à vista das colinas de Canaã. Alguns dias de marcha levá-los-ia às fronteiras da terra prometida. Achavam-se à pequena distância de Edom, que pertencia à descendência de Esaú, e através de cujo território se estendia o itinerário pelo qual deveriam ir a Canaã. Fora dada a Moisés a direção: virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Comprareis por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Deuteronômio capítulo 2, versos 3 a 6. Estas instruções deveriam ter sido suficientes para explicar por que lhes fora cortado o suprimento de água.
Estavam prestes a passar através de um território bem regado e fértil, em caminho direto para a terra de Canaã. Deus lhes prometera uma passagem isenta de incômodos através de Edom, e oportunidades de comprar alimento e água também, suficientes para suprir as hostes. A cessação da miraculosa emanação de água devia ter sido, portanto, motivo de regozijo, sinal de que terminara a vagueação pelo deserto. Não houvessem eles se tornado cegos pela sua incredulidade e teriam compreendido isto. Mas o que deveria ter sido prova do cumprimento da promessa de Deus tornou-se motivo para dúvida e murmuração. O povo parecia ter abandonado toda a esperança de que Deus os levaria à posse de Canaã e clamaram pelas bênçãos do deserto. Antes que Deus lhes permitisse entrar em Canaã, deviam mostrar que criam em sua promessa. A água cessou antes que chegassem a Edom. Ali estava uma oportunidade para andarem, por algum tempo, pela fé, em vez de pela vista. Mas a primeira prova suscitou o mesmo espírito turbulento e ingrato, manifestado por seus pais. Mal se ouviu no acampamento o clamor por água, e se esqueceram da mão que durante tantos anos lhes suprira as necessidades. E em vez de se volverem a Deus em busca de auxílio, murmuraram contra ele, exclamando em seu desespero: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Isto é, desejavam ter sido do número dos que foram destruídos na rebelião de Coré. Seus clamores eram dirigidos contra Moisés e Arão. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Os chefes foram à porta do tabernáculo e caíram sobre seu rosto. Novamente a glória do Senhor lhes apareceu, e determinou-se a Moisés: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha. Os 2 irmãos foram perante a multidão, indo Moisés com a vara de Deus na mão. Eles eram agora homens idosos. Muito tempo haviam suportado a rebelião e obstinação de Israel. Mas agora, finalmente, mesmo a paciência de Moisés vacilou. Ouve agora, rebeldes! Exclamou ele. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? E em vez de falar a rocha, como Deus lhe mandara, feriu-a 2 vezes com a vara. A água jorrou em abundância, satisfazendo as hostes, mas uma grande falta fora cometida. Moisés falara com sentimento de irritação. Suas palavras eram uma expressão de paixão humana, em vez de santa indignação, porque Deus houvesse sido desonrado. Ouve agora, rebeldes, disse ele. Esta acusação era verdadeira, mas mesmo a verdade não deve ser falada com paixão nem impaciência. Quando Deus mandara a Moisés acusar Israel de rebelião, as palavras lhe foram dolorosas, e difícil lhes era suportarem-nas. Contudo, Deus o amparara ao transmitir a mensagem. Mas quando tomou sobre si o acusá-los, agravou o Espírito de Deus e apenas fez mal ao povo. Sua falta de paciência e domínio próprio eram evidentes. Assim foi dada ao povo ocasião para pôr em dúvida que sua atuação passada fora sob a direção de Deus, e desculparem seus próprios pecados. Moisés, bem como eles, haviam ofendido a Deus. Sua conduta, disseram, fora desde o princípio passível de crítica e censura. Tinham achado agora o pretexto que desejavam para rejeitarem todas as reprovações que Deus lhes enviara mediante seu servo. Moisés manifestou falta de confiança em Deus. Tiraremos água? Perguntou, como se o Senhor não fizesse o que prometera. Não me crestes a mim, declarou o Senhor aos 2 irmãos, para me santificar diante dos filhos de Israel. Na ocasião em que a água faltou, sua própria fé no cumprimento da promessa de Deus fora abalada.
pela murmuração e rebelião do povo. A primeira geração foi condenada a perecer no deserto, por causa de sua incredulidade. Contudo, o mesmo Espírito apareceu em seus filhos. Deixariam estes também de receber a promessa? Cansados e desalentados, Moisés e Arão não fizeram esforço algum para opor-se à corrente do sentimento popular. Houvessem eles manifestado fé inabalável em Deus e poderiam ter posto a questão perante o povo sob um prisma que os teria habilitado a suportar esta prova. Mediante o exercício pronto e decisivo da autoridade, a eles investida como magistrados, poderiam ter abafado a murmuração. Tinham o dever de envidar todo o esforço possível para ocasionarem um melhor estado de coisas, antes de pedirem a Deus que fizesse por eles o trabalho. Se a murmuração em Cádiz tivesse sido sustada de pronto, que cortejo de males se poderia ter evitado? Por seu ato precipitado, Moisés tirou a força da lição que Deus se propunha ensinar. A rocha, sendo um símbolo de Cristo, fora ferida uma vez, assim como Cristo uma vez seria oferecido. A segunda vez era necessário apenas falar à rocha, assim como temos apenas de pedir bênçãos em nome de Jesus. Ferindo-se pela segunda vez a rocha, foi destruída a significação desta bela figura de Cristo. Mais do que isto, Moisés e Arão tinham assumido o poder que apenas pertence a Deus. A necessidade de intervenção divina tornava a ocasião de grande solenidade, e os chefes de Israel deviam tê-la aproveitada para impressionar o povo, a fim de terem reverência para com Deus, e lhes fortalecer a fé em seu poder e bondade. Quando iradamente exclamaram: "Tiraremos água desta rocha para vós?", puseram-se no lugar de Deus, como se o poder estivesse com eles. Homens possuidores de fragilidades e paixões humanas. Cansado com a contínua murmuração e rebelião do povo, Moisés perdera de vista o seu todo-poderoso auxiliador. E sem a força divina, veio a deslustrar o relato de seus feitos com uma exibição de fraqueza humana. O homem que poderia ter permanecido puro, firme e abnegado até o final de sua obra, fora finalmente vencido. Deus fora desonrado perante a congregação de Israel, quando devia ter sido engrandecido e exaltado. Deus não pronunciou nesta ocasião juízos sobre aqueles cuja ímpia conduta de tal maneira provocara a Moisés e Arão. Toda a reprovação recaiu sobre os dirigentes. Os que se achavam como os representantes de Deus não o haviam honrado. Moisés e Arão sentiram-se ofendidos, perdendo de vista que a murmuração do povo não era contra eles, mas contra Deus. Foi por olharem a si mesmos, por apelarem para sua própria simpatia, que inconscientemente caíram em pecado e deixaram de pôr perante o povo o seu grande delito para com Deus. Amargo e profundamente humilhante foi o juízo imediatamente pronunciado. Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Juntamente com o rebelde Israel, deviam morrer antes de atravessarem o Jordão. Se Moisés e Arão houvessem estado a acalentar uma elevada opinião de si mesmos, ou condescender com um espírito apaixonado, em face da advertência e reprovação divina, sua culpa teria sido muito maior. Mas não se lhes atribuía pecado voluntário nem premeditado. Haviam sido vencidos por uma tentação súbita, e sua contrição foi imediata e provinha do coração. O Senhor aceitou seu arrependimento, embora não pudesse remover a punição, por causa do mal que seu pecado poderia fazer entre o povo. Moisés não ocultou a sua sentença, mas contou ao povo que, visto ter deixado de conferir glória a Deus, não os poderia guiar à terra prometida. Mandou-os notar o severo castigo com que fora atingido, e então considerarem como Deus devia olhar as suas murmurações, acusando um simples homem dos juízos que pelos seus pecados haviam trazido sobre si.
contara-lhes como rogar a Deus uma revogação da sentença, e isto foi negado. O Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, disse ele, e não me ouviu. Deuteronômio capítulo 3, verso 26. Em toda ocasião de dificuldade ou provação, os israelitas estavam prontos para acusarem a Moisés de os ter tirado do Egito, como se Deus não tivesse atuação alguma nesta questão. Por todas as suas jornadas, quando se queixavam das dificuldades do caminho e murmuravam contra seus chefes, Moisés lhes dizia: vossas murmurações são contra Deus. Não fui eu que operei o vosso livramento, mas sim Deus. Mas suas precipitadas palavras diante da rocha, tiraremos água, eram uma admissão virtual daquilo que eles os acusavam. E os confirmavam assim em sua incredulidade, justificando-lhes as murmurações. O Senhor queria remover-lhes para sempre do espírito esta impressão, vedando a Moisés de entrar na terra prometida. Ali estava a prova insofismável de que seu chefe não era Moisés, mas o poderoso anjo de que o Senhor disse: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, porque o meu nome está nele. Êxodo capítulo 23, versos 20 e 21. O Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, disse Moisés. Os olhos de todo Israel estavam em Moisés, e seu pecado refletiu em Deus, que o escolhera como chefe de seu povo. A transgressão foi conhecida por toda a congregação, e se tivesse passado sem a devida consideração, ter-se-ia dado a impressão de que a incredulidade e a impaciência sob grande provocação poderiam ser desculpadas naqueles que ocupam posições de responsabilidades. Quando, porém, foi declarado que Moisés e Arão não deveriam entrar em Canaã por causa daquele único pecado, o povo soube que Deus não faz acepção de pessoas e punirá certamente o transgressor. A história de Israel devia ser registrada para a instrução e aviso das gerações vindouras. Homens de todos os tempos futuros deviam ver o Deus do céu como um governador imparcial, não justificando de maneira alguma o pecado. Mas poucos se compenetram da excessiva malignidade do pecado. Lisonjeiam-se alguns homens de que Deus é bom demais para punir o transgressor. Mas, à luz da história bíblica, é evidente que a bondade de Deus e seu amor o obrigam a tratar o pecado como um mal fatal à paz e felicidade do universo. Nem mesmo a integridade e fidelidade de Moisés podiam desviar a retribuição à sua falta. Deus perdoara ao povo maiores transgressões, mas não podia tratar com o pecado nos dirigentes do mesmo modo que naqueles que eram dirigidos. Honrar a Moisés mais do que todos os outros homens na terra. Revelara-lhe a sua glória e, por meio dele, comunicara seus estatutos a Israel. O fato de que Moisés gozara tão grande luz e saber tornara mais grave seu pecado. A fidelidade passada não espiará um mau ato sequer. Quanto maior luz e os privilégios concedidos ao homem, maior é sua responsabilidade, mais grave é sua falta, mais severo seu castigo. Conforme o juízo dos homens, Moisés não era culpado de um grande crime. Seu pecado foi desses que ocorrem usualmente. O salmista diz que ele falou imprudentemente com seus lábios. Salmo, capítulo 106, verso 33. Perante o juízo humano, isto pode parecer coisa leve. Mas, se Deus tratou tão severamente com esse pecado em seu servo mais fiel e honrado, não o desculpará em outros. O espírito de exaltação própria, à disposição para censurar os irmãos, são desagradáveis a Deus. Os que condescendem com a prática desses males lançam dúvida sobre a obra de Deus e dão aos céticos uma desculpa para sua incredulidade. Quanto mais importante é a posição de alguém e maior sua influência, maior é a necessidade de que cultive a paciência e a humildade.
Se os filhos de Deus, especialmente os que ocupam posições de responsabilidade, puderem ser levados a tomar para si a glória que é devida a Deus, Satanás exultará. Terá alcançado uma vitória. Foi assim que ele caiu. Nesse ponto, alcança ele mais êxito do que em outro qualquer, ao tentar outros a ruína. É para pôr-nos de sobreaviso contra seus ardis que Deus deu em sua palavra tantas lições que ensinam o perigo da exaltação própria. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma faculdade do espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. Não há uma bênção que Deus confira ao homem, nenhuma provação que permita recair sobre ele, de que Satanás não possa e não queira prevalecer-se para tentar, perturbar e destruir a alma, se lhe dermos a menor vantagem. Portanto, por maior que seja a luz espiritual de alguém, por mais que goze do favor e bênção de Deus, deve andar sempre humildemente perante o Senhor, rogando pela fé que Deus lhe dirija todo o pensamento e domine todo o impulso. Todos os que professam piedade estão sob a mais sagrada obrigação de guardar o espírito e exercitar o domínio próprio sob a maior provocação. Os encargos colocados sobre Moisés eram muito grandes. Poucos homens serão tão severamente provados como ele foi. Contudo, isto não lhe permitiria desculpar o pecado. Deus fez amplas provisões para seu povo, e se depositarem confiança em sua força, jamais se tornarão joguete das circunstâncias. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre alguém, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra, nem do inferno, compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e, em sua força, podemos vencer.